Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Deus e Pai amado, soberano Senhor, lemos a Tua palavra. Você pode estar me perguntando, mas por que esse texto foi lido, né? Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Este versículo fala daquele início geral, quando Deus está fazendo a sua criação, e Ele tem essa fala para com o homem. O homem, agora genérico que eu falo, o casal, homem e mulher. No capítulo 2, ele já vai falar como é que foi essa formação dessa mulher. Então, o ser humano, ele foi criado por Deus, saiu do pó da terra, Deus depois trouxe a mulher, e ele disse: sejam fecundos, multipliquem-se. Tal como os animais também foi dado a ordem de se multiplicar, todos os seres vivos se multiplicam, e ele começa, como toda essa história começa quando Deus, ele fala ao homem que ele deve se multiplicar. E aí, quando eu falo homem aqui, eu estou falando o ser humano. Porque no momento em que ele se multiplicar, alguma coisa vai acontecer. Mas antes de eu dizer o que vai acontecer, no capítulo 2, que eu citei ainda agora, no verso 24, diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. No verso 24, você tem aqui uma segunda parte do texto, um segundo momento do texto, em que você tem agora a explicação. Como é que foi isso? Deus criou o ser humano, o homem e a mulher. Agora, ele vai dizer como é que foi. E você sabe que não havia mulher no paraíso, não havia um par idôneo para o homem. Você sabe que essa foi a história. E aí Deus fez pesado sono em Adão e trouxe a sua mulher, lhe tirou da costela, lhe criou a partir da costela, e ela agora, ela estava ao seu lado. E ele então, ele se une à sua mulher, e aí um fenômeno acontece. Ele se torna uma só carne. E aí você pensa assim: não, eu sei, pastor, é assim uma leitura filosófica da coisa, né? Eles dois se uniram, e no ato daquela união física, eles estão juntos, e filosoficamente eles agora são um, porque eles agora estão ligados pelo ato sexual. Sim, mas depois eles desligam, né? Aí cada um vai viver a sua vida depois, né? Um vai para o trabalho, o outro vai fazer não sei o quê, eles não ficam ligados a vida toda. E a Bíblia diz que esses dois, eles se unem e se tornam uma só carne. Isso foi um mistério para muitas pessoas. Até que, bem próximo de nós, bem no nosso tempo, foi comprovado a veracidade desse versículo com o teste de DNA. Porque quem é você, se não o fruto de outros dois que se uniram? Quem somos nós, se não o fruto de outros dois que se uniram, de nosso pai e de nossa mãe? Nós somos essa evidência de que esse texto aqui não era filosófico, era um texto prático. Hoje se faz DNA para saber quem é o pai. Se faz DNA quando se tem dúvida sobre a paternidade. E o teste de DNA tem a condição de dizer: este moço ou esta moça é filho
desse moço com essa outra, desse homem com essa outra mulher aqui. O teste de DNA tem essa condição de dizer isso. Ou seja, está ali. Quando Gutenberg olha para a Júlia que está do seu lado, olha lá, né? Não vê só a Júlia, né? Vê também Fernanda. Quem está ali é Gutenberg e Fernanda ao mesmo tempo. Porque nós, os filhos, nós somos essa consequência dessa uma só carne. E então, quando os filhos nascem, algo acontece conosco. Um de nós, os homens, são chamados de pai. E o outro, a mulher, é chamada de mãe. Aí você pensa, poxa, mas que coisa óbvia ele está dizendo. Não, não é tão óbvio como você está pensando. Não é tão óbvio como você está pensando, porque estas duas palavras descrevem coisas muito diferentes. Pai e mãe são coisas muito diferentes. Nós, no senso comum, isso tem até escrito em alguns livros, nem igual não, quase todos, né? Que o feminino de pai é mãe. Mas se nós formos olhar para a palavra pai, a palavra pai não tem feminino. Pastor, eu li que feminino de pai é mãe sim, pastor, está errado. Eu falei, não, eu não estou errado. No senso comum, sim, no senso comum a gente entende assim. No senso comum a gente pensa assim. Mas se eu começar a andar para trás e ver a raiz da palavra pai, pai é uma palavra latina que vem de, vocês sabem, isso mesmo, de padre, gente. Pai vem de padre. A origem da palavra pai é padre. É a origem da palavra pai. Agora observe que padre não tem feminino. Não, pastor, está errado. Tem sim, é madre. Não. Porque mãe vem de madre, e madre e padre têm radicais diferentes, são palavras diferentes, e elas têm sentidos diferentes. Se você quisesse dar um feminino para padre, teria de ser padreça. É uma palavra terminada em E, então vai fazer o feminino em essa, padreça. A regra do feminino é uma regra complexa para chuchu e tem muitas exceções. Mas o mais coerente com a gramática, se tivéssemos de ter um feminino autêntico, que faz sentido com a NGB, teria de ser padreça, e não madre. Agora, o outro detalhe da palavra padre, é que a palavra padre, além de ter um radical diferente da palavra madre, ele tem uma função muito diferente da palavra madre. Tem um sentido, melhor dizendo, um sentido muito diferente da palavra madre. Porque a palavra padre, ela enseja, ela denota a essência de um pai. Ela traz no seu conteúdo a essência de um pai. Você sabe o que é um pai? Em sua essência, descubra o que é um padre e você vai saber o que é um pai. Na nossa mente brasileira, a gente entende essa palavra padre como um título apenas de um religioso, como um título de dentro da religião, do catolicismo. Mas ele não é só um título. Não está ali só um título.
Se você pensar direito, a função do pai, do padre, ele é aquele que coloca ordem na casa de Deus. E o que eu quero dizer como ordem, eu quero dizer aquele que organiza, aquele que determina, aquele que alcança os paroquianos, aquele que dá atenção, aquele que estrutura, aquele que chega e diz como é que vai ser, aquele que aponta um caminho, aquele que aconselha, aquele que ouve, aquele que perdoa, aquele que está junto, aquele que abraça, aquele que entende as pessoas, mas há também aquele que disciplina, mas também aquele que, você vai ter que ficar ajoelhado no milho, tal. Eu estou falando, nem sei se ele manda fazer isso, mas estou só fazendo uma ilustração aqui. Aquele que disciplina, aquele que traz também uma palavra disciplinar para o grupo. Quando eu era pequeno, assim de 8, 9, 10 anos, que lá em casa era uma casa, vamos dizer assim, católica, e a gente era um católico que flertava, né, com o espiritismo. Sabe como é que era aquele católico que flertava com o espiritismo, né? E olha, quando a minha mãe falava do padre, meu Deus do céu, ela falava do padre com uma autoridade, mas ela também falava com um amor. Ela falava da capacidade dele de ensinar. Ela falava que ele puxava a orelha na segunda-feira, quando não tinha se ido à missa, porque eles tinham aula, né, na igreja. E se não fosse a missa, ele aí puxava a orelha. Quem o padre já puxou a orelha aqui porque não foi à missa? Levanta a mão. Ninguém, né? Só você? Você falou verdade, eu vi que você tinha alguma experiência com isso. Mas na época de minha mãe, ela dizia, quando não ia à missa no domingo, porque o colégio era muito católico e muitos professores eram padres, aí o padre puxava a orelha no colégio. Por quê? Não tinha ido à missa. Chamava a atenção. Então esse padre era o princípio, não é só um título, é o princípio organizador. De quê? De um grupo. E dessa palavra padre surgiu, em português, o pai. Vocês acham que pai poderia ser tão diferente de padre? Ou a única conclusão que eu chego é que pai é a mesma coisa que padre? Em sua essência, um princípio organizador. Aquele que determina o início, o meio e o fim. E você quer dizer como é que é exatamente assim? Eu vou contar aqui algumas histórias que a gente, ao longo da caminhada, a gente vai escutando e vai guardando na caixinha de histórias, né? Uma delas, que eu não escutei, mas eu vivenciei isso ontem, né? Daniel é um pai jovem, Julinha vai fazer 1 ano, né? E olha como é que são os olhos do pai, né? A gente estava ontem na festinha do Dia dos Pais e do aniversário da minha mãe também, ontem fez 82 anos, estávamos lá na festinha com a família, e Julinha já está andando, está dando os primeiros passos. Aí olha o que aconteceu, né? Ela soltinha na varanda, tal, andando para um lado e para o outro, tal. Você sabe que uma criança de 1 ano tem que ter vigilância 24 horas e 60
cada minuto, não, tu não pode tirar o olhar um segundo, porque ela já está fazendo besteira, ela está passando a mão no chão, botando a mão na boca, pegando as coisas, tal, indo para onde não pode ir, botando a mão onde não pode colocar a mão, e eu estava observando, né, Daniel e Amanda, e bota para cá, e bota para lá, e tira daqui, bota em pé ali, e ela sai, anda para lá, e sai, anda para cá, e vai, e aí senta, e aí passa a mão no chão, aí alguém brinca, aí vai na direção do portão assim, aí deixam ela ir na direção do portão como se ela estivesse sozinha, mas está lá o olhar do pai, o olhar da mãe para cima. Por quê? Porque quando tiver 13 anos não vai precisar estar assim, mas com 1 ano, você é tudo para aquela criança, você é o olhar dela, você é a perna dela, você é a fonte de alimento dela. Você é que determina tudo. Ela tem vontade? Ela não tem vontade. Filho pequeno não tem vontade. A vontade do filho pequeno tem que obedecer o que os pais sabem que é melhor para ele. E quando não faz a vontade do filho pequeno, aí ele chora, esperneia, tal, essa coisa toda. Mas quem sabe que o que é melhor para o filho é o pai? O pai é que sabe o que é melhor para o filho. Então ele pode espernear, então ele pode chorar. Ele é quem dá comida, ele é que sustenta, ele é que protege, ele é que é o tudo. O que é o tudo para uma criança pequena? Os seus pais. Os seus pais são tudo de uma criança pequena. Agora, quando você tem 2, um com 10 e um com 2, aí você presta mais atenção no de 2, e o de 10 você sabe que já sabe se virar em algumas coisas. Você presta mais atenção no de 2. E o de 10, você já deu os ensinamentos, ele já está vivendo pelos ensinamentos que você deu. Alguns ensinamentos que você deu. Porque eles estão já em idades diferentes, você se apresenta diferente também. Um você dá mais liberdade e o outro, não, isso você não pode fazer. E com o outro você já não precisa dizer que não pode fazer, porque ele ou não faz mais. Você, pai, é quem determina o futuro. E os filhos, pode ser que não gostem. As crianças podem ser que não gostem. Mas isso não impede o pai de ter que assumir a sua função, o seu papel. E aí eu tenho outras histórias que eu posso contar também. Uma certa vez uma mãe, ela me procurou chorosa demais para falar da falta do pai. O que tinha acontecido é que esse pai havia morrido, essa mãe ficou com essa criança, devia ter uns 10 anos, quando o pai morreu, a criança deveria ter uns 10 anos, e era uma criança muito curiosa, muito perguntadora, e ela fazia muitas perguntas para a mãe, e muitas dessas perguntas, a mãe não tinha respostas, e ela me procurou, e olha a frase que ela disse para mim: pastor, eu não sei o que fazer com o meu filho, eu estou perdida. Eu não sei mais o que dizer para ele, porque ele me faz muitas perguntas. E hoje ele me falou um negócio que tocou muito no meu coração. Depois que ele fez uma pergunta que eu não soube responder, ele disse assim: o meu pai nunca me deixou sem respostas. Olha que imagem de pai
garoto levou para a vida adulta. Um pai que não só estava presente, mas que dava respostas. Se era certo ou se era errado, irmãos, a gente não sabe. Mas eu sei que as respostas satisfaziam a curiosidade daquela criança. Um pai dá respostas para os filhos. Então ele está de olho, ele dá resposta. Também tem uma outra história de um pai, que isso aí eu li no livro, o livro de Winnicott, ele falando a respeito de uma paciente. O Winnicott era psicólogo e atendia uma mulher que o pai tinha ido para a guerra. E qual era o problema dessa mulher? Os seus filhos, eles estavam cometendo alguns pequenos delitos. No livro não fala que delitos eram estes, mas ela dizia para o psicólogo que ela não sabia o que fazer com os meninos, os dois meninos, porque eles estavam agora cometendo delitos ali na redondeza. E o pai estava na guerra. E ela também contou que esse pai, que estava na guerra, todas as semanas ele mandava uma carta para casa, para ela ler. Então, o que o Winnicott mandou que essa mãe fizesse? Ele disse: quando chegar a carta do seu marido, você chame os dois, coloque lá junto e vamos ler juntos a carta que seu pai mandou. Seu pai está na guerra, está servindo na guerra, vamos ler a carta que seu pai mandou. E aí o que aconteceu? Esse pai, na sua carta, ele não chamava a atenção dos filhos, não é? Porque ele falava lá de como é que estava a guerra, tal, e etc. Ele falava dos livramentos que ele teve na guerra, e ele falava uma coisa muito importante: o desejo dele e a certeza e convicção dele de que ele voltaria. Ele voltaria. Que aguardassem, porque ele estaria chegando a qualquer hora dessa. E tinha um teor essa carta. Aí você sabe o que aconteceu? Os meninos mudaram o seu comportamento e começaram a deixar o comportamento delituoso, comportamento delinquente. Porque quando ela lia a carta dos pais junto com as crianças, eles entendiam que eles tinham um pai, que se ele vai voltar, as coisas aqui em casa tem que estar tudo direitinho, né? As coisas aqui em casa tem que estar tudo direitinho. O que eu vou dizer para o meu pai quando ele voltar? Então, com essa imagem desse pai, esse pai simbólico, né, que foi invocado aqui, essa mãe conseguiu passar as angústias de uma mãe com a ausência de um pai que foi para a guerra. E esse pai voltou para casa, né? E aí o restante não é dito lá no livro, como é que foi isso, mas foi uma história de final feliz. Porque um pai, ele faz falta. Quem não precisa de um princípio organizador? Quem não precisa de ordem na vida? Quem não precisa de alguém que se estabilize, que seja estável e que seja um porto seguro para você? Quem não precisa? Quem tem um pai, quando você está precisando de alguma coisa, você recorre. Sabe onde que você pode recorrer? Eu lembro de uma vez, aqui na igreja, que essa igreja no início, né, a gente era tudo, era faxineiro, era pedreiro, era tudo. E eu até aquele momento era aquele camarada que não fazia muita coisa dentro de casa, sabe, aquele marido muito sem jeito, que não fazia muita coisa dentro de casa, e então não tinha muitas habilidades. Hoje eu sou um marido com muitas habilidades, você pode ter certeza disso. Eu faço da minha casa, eu meto a mão em tudo para fazer.
Mas naquela época eu ainda não era. E você sabe com quem eu aprendi isso? Por incrível que pareça, com o meu pai, que não era uma pessoa tão habilidosa assim, dentro de casa. Mas eu estava precisando aqui, ó, essas duas aqui, testemunhas disso. Estava com o irmão Jorge naquela ocasião, e a gente ia fazer, chegou na hora de fazer a parte elétrica daquela casa lá, que foi a casa de zeladoria, que agora está abandonada. Né? Tá esperando lá o destino dela. Então a gente foi fazer a elétrica, só que eu não entendia nada de elétrica. E meu pai sempre fez a parte elétrica da nossa casa. Aí eu falei para Jorge, não tem problema não, trazer meu pai aí no sábado, isso aí vai ser mole para ele e tal. A gente só ajuda ele a fazer tal, papapá. E aí marquei com ele aqui no terreno para a gente fazer a parte elétrica no sábado. E aí eu passei na quarta-feira, saí daqui do culto, na quarta-feira passei na casa de minha mãe em Nilópolis para falar, pai, no sábado vamos lá na igreja para tu me dar uma mão lá na parte elétrica da casa. E eu aí passei lá na casa de minha mãe, né, de meu pai, lá em Nilópolis, falei com ele, ele falou, mas o quê? Mas o que que houve? Não, é que agora tem que passar os fios lá, botar interruptor, botar lâmpada para acender, essas coisas, está nesse ponto aí. E ele aí falou assim, espera aí. Aí ele foi dentro de casa e voltou com um livro, Manual do Eletricista Prático. E falou para mim assim, foi aí que eu aprendi. Falei, cara, que isso? Foi aí que tu aprendeu? Tudo bem, tá legal, pode deixar, pode deixar. Fui para casa, irmão, muito chateado da vida. Passei a noite inteira lendo o livro, 2 dias estudando eletricidade, e cheguei aqui, e aí o Jorge, e teu pai não veio não? Eu falei, não. Quem é que vai fazer? Eu falei, eu e você. Está aqui, está tudo no livro. Está tudo no livro. E dali em diante, irmãos, eu comecei fazendo esses serviços de elétrica, esses trabalhinhos de elétrica, né? Eu tive de fazer um pequeno quadro de disjuntores, passar fio, botar aquelas tomadinhas e tal. Eu não entendia nada daquilo, eu passei a entender aquilo em 2 dias, lendo o Manual de Eletricista Prático, e quem deu foi meu pai. Como foi bom, irmãos, ele não chegar e vir quebrar meu galho aqui. Como foi bom! Mas que ensinamento maravilhoso! Só um pai para fazer um negócio desse, porque se fosse para a mãe vinha. Fosse com a mãe vinha, ia dar comidinha, feijão amassado até 40 anos. Agora o pai não, o pai faz isso com tranquilidade, ele tem condição de fazer isso, ele é o princípio organizador. Ele é aquele que organiza, ele é aquele que coloca os pingos nos is. Não, peraí, você já é adulto, não é mais para me chamar para fazer isso, não. Isso aí, ó. Leva lá, vai lá, se vira lá. Se tu não conseguir, eu vou lá te ajudar. Se tu não conseguir. Depois que eu quebrei a minha cabeça, depois que eu perdi 2 dias em cima de um livro. Então, meus queridos, em essência, uma mãe jamais consegue substituir um pai. E vice-versa. Um pai jamais consegue substituir uma mãe, em essência, porque a essência do pai, ela é muito diferente da essência da mãe, é especial. Quem foi criado sem um pai tem um déficit de pai. Quem foi criado sem um pai tem um déficit de pai. Porque o pai, quando sabe qual é a sua missão, quando um pai sabe qual é o seu trabalho, quando um pai sabe qual é a sua essência,
a essência da paternidade. Eu vejo muitos pais, né, cooperando com as esposas, com filhos pequenos. Nada contra, mas não pode deixar de ser o pai. Você já viu criança pequena? Pede a mãe, se a mãe não deixa, vai e pede o pai. Vai pedir o pai. De onde ela tirou isso da cabeça? Se meu pai deixar, minha mãe não pode falar nada. Não é assim. Se meu pai deixar. Mas nós hoje estamos com essa paternidade tão assim mal aprendida, que existem pais que não sabem dizer não para os filhos, estragam os filhos por não terem dito, olha, não é assim. Estragam os filhos. Pastor, mas não tem que ser bom? Ué, quem foi que disse que não é sempre ruim? Às vezes não é bom. Esse episódio, por exemplo, do não que meu pai disse, eu não vou fazer nada lá, você que faça, porque você já tem idade para fazer essas coisas. Simples. Vai e faça. Mas tem pai que leva os filhos nas costas a vida inteira. Acha que é o super-homem, está resolvendo os problemas do filho. Você tem uma grande responsabilidade até chegar à maior idade, da maior idade em diante. O mundo é dele, é do filho. Faça da sua vida o que você quiser. É nesse nível. É nesse formato. E as pessoas querem criar filho para si mesmo. Sabe quando é que você precisa ficar controlando? Quando você não fez um bom trabalho. Porque se você fez um bom trabalho, não precisa controlar ninguém. Quando a gente faz um bom trabalho, não precisa ficar preocupado. Ah, mas ele vai quebrar a cara. Meu Deus! Não é assim que a gente aprende? Errando. Não é assim que aprende a andar? Não é caindo? Neném está aprendendo a andar, cai. Neném está aprendendo a andar, cai. Bate com a testa no chão, cai. Não é assim? Você pode impedir de cair? Alguém conseguiu impedir o filho de cair? Só que as quedas, quando está maior, são diferentes. E é aprendizado. Você tem que dizer, caiu, levanta agora. Levanta que ainda tem muita vida pela frente. E ponto. E não vem chorar para cá também, não. Porque senão, essa história de que eu quero dar o melhor, eles ficam com o olho arregalado assim, não sabem nem o que está dizendo, eu quero dar o melhor. Pensa que dar o melhor é se matar de trabalhar para botar dinheiro dentro de casa. Não é. Trabalhe menos. E seja mais presente dentro da sua casa. Trabalhe menos. E seja aquele pai que se alegra em conversar com os filhos. Trabalhe menos. É igual o padre na igreja. Ele conversa com os paroquianos, ele ouve as histórias. Ele orienta. Ele faz visita. Ele vai na casa daqueles paroquianos que estão meio assim, precisando de uma visita porque estão meio desanimados. Aí ele vai lá para saber o que está acontecendo. Que ele precisa manter essa família de fé estruturada em torno de algo, em torno da fé, algo que vale a pena para aquele grupo. O pai dentro de casa
precisa fazer a mesma coisa. Precisa estar pronto para se relacionar com os filhos. O pai dentro de casa. Amém? Ao falar assim, você percebe, né? Como a gente é pobre. Como a nossa sociedade é pobre com respeito à paz. Com respeito ao homem que se tornou uma só carne, que foi dado a ordem de multiplicar, que ganhou o nome de pai. Como nós estamos longe do ideal. Se eu tenho 46% das famílias monoparentais, como nós estamos longe do ideal. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano Senhor,